E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula do curso de cálculo de uma variável. Para podermos começar a disciplina, seria interessante ressaltar que essa disciplina em específico vai se focar apenas em números reais, variáveis reais. E para isso vamos fazer um remember de algumas dos conteúdos do ensino médio, como por exemplo, o que é a reta real. Bom, a reta real, como vocês podem ver, é uma reta, né, que ela tem comprimento infinito. A representação, obviamente, a representação dela é finita por uma necessidade de limitação, né, a limitação do espaço da tela. Mas o comprimento dela, a priori, é infinito. A priori não, ela é um comprimento infinito. E ela é orientada. Essa orientação, como no caso da imagem, está virada para a direita, onde está uma seta, a ponta da seta. A orientação demonstra o crescimento natural dos números. Então, a primeira coisa a se concluir é que um número que está na reta real da imagem, à direita, é maior do que o número que está à esquerda. Bom, mas para poder definir e encontrar um número nessa reta, a gente primeiro precisa escolher um local arbitrário para poder ser o zero, ser a nossa origem. E como a reta é infinita, qualquer lugar pode servir como meio, né? Então a gente define uma origem e a gente define um outro número, que geralmente é o número de unidade, número 1. E a distância ao zero a esse número será o nosso segmento que vai definir a escala. Então, a cada n distâncias, nós teremos um número n. Então, aí a gente define o número 1 e o próximo número 2, vai ter o dobro dessa distância. E aí, para tentar encontrar um número que não é natural, né, pode ser, por exemplo, ou inteiro, né, um número fracionário, por exemplo, 2,5, a gente olha para onde seria a posição do 2, a posição do 3, e divide ele no meio, né, exatamente no meio, e está lá o número 2,5. Para um número infinito, com algarismos infinitos, a gente não vai conseguir definir com precisão, justamente porque teria que particionar infinitamente essa reta. Mas é uma representação gráfica e é uma ajuda para a gente poder se orientar. A primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar com números reais vão ser as desigualdades. E o que é uma desigualdade? Uma desigualdade a gente pode ter uma interpretação geométrica que é a interpretação mais intuitiva. Então vamos definir um número qualquer A e um número qualquer B. E nós estamos impondo que esse número A é menor que o número B. Qual que é a interpretação disso na reta? A interpretação disso na reta é, se a reta está orientada para a direita, quer dizer que os números vão crescendo conforme vão para a direita, então o número que é menor tem que estar necessariamente à esquerda. Então A, como é A menor que B, A vai estar à esquerda de B. E temos a relação equivalente. Se A é menor que B, a consequência é que B é maior que A. E, consequentemente, se A está à esquerda de B, B estará à direita de A. E aí, a gente pode lançar a mão da nossa primeira definição. Definição para a gente poder começar a trabalhar. Primeiro a gente vai definir os números positivos e os números negativos. Como que a gente vai definir? Um número A é positivo sempre que ele estiver à direita do zero, né? Então, o A é maior que zero, ele é positivo. E o número B é negativo, se ele estiver à esquerda de zero. E aí, B é menor que zero, B é negativo. Aqui, a partir daqui,
a gente pode escolher, tentar encontrar algumas regras, alguns princípios intrínsecos das relações de desigualdade. E aqui, as nossas regras vão ser as principais aqui que eu separei, vão ser as três seguintes. Primeiro, se A é maior que zero e B é menor que C, então AB é menor que AC. Qual que é a consequência dessa regra? A consequência é que a desigualdade é preservada se o multiplicador dessa desigualdade for positivo. Ok. Como assim? Bom, a primeira desigualdade que a gente tem é B é maior que C. Na verdade, a primeira é A maior que zero. Temos A positivo, né? Segunda é B maior que C. Como A é o multiplicador, ele está multiplicando dos dois lados da segunda igualdade, o A é positivo. Então, ele não alterou o sinal da desigualdade. Então, a desigualdade continuou exatamente a mesma, só que com a diferença de que houve o mesmo multiplicador dos dois lados. Daí, a segunda regra diz que se esse mesmo número A, dessa vez, agora, ele é negativo, e mantemos a relação de B maior que C, então o AB é maior que a C. Qual a interpretação? Que a desigualdade vai ser revertida sempre que houver uma multiplicação por um número negativo, que é natural. Vamos tentar imaginar aí quaisquer três números, né? Vamos pensar B igual a 3, C igual a 4, A igual a 2. Então, estamos na primeira condição. 2 é maior que 0 e 3 é menor que 4. Agora vamos multiplicar 3 e 4, os dois por 2. Então, vamos ficar com 6, né? 6 do lado esquerdo e 8 do lado direito. Então, aqui de novo, 6 é menor que 8. Próxima situação. Agora vamos continuar mantendo 3 e 4 aqui. Só que agora vamos escolher, por exemplo, menos 1. Então, vamos multiplicar menos 1 aqui dos dois lados, né? E aí a gente vai ter menos 1 do lado esquerdo e menos 2 do lado direito. Menos 1 é um número maior que menos 2. Ele está mais próximo de zero. Ele está à direita, né? Por aqui em cima, ele está à direita. Então, ele é um número maior. Então, a gente tem que inverter o sinal. E aí, a terceira regra. Se a gente tem um A maior que B, então A mais C é menor. Perdão, se a gente tem um A menor que B, então A mais C é menor que B mais C. E aí, para qualquer C. E aí, qual que é a interpretação disso? É que a desigualdade é preservada quando qualquer número é adicionado dos dois lados, que é natural, né? Se a gente adicionou dos dois lados, teve um acréscimo ou um decréscimo, e o outro lado compensou, a relação continua a mesma. E aí, por 3, a gente está livre de fazer o seguinte. Se a gente tem essa situação, A maior que B, eu posso subtrair aí B dos dois lados, e aí eu vou ter a situação A menos B é maior que zero. Aí eu usei 3. Já que eu posso subtrair dos dois lados e vou manter a desigualdade, aqui eu fiz a mesma coisa. Nenhum segredo aí. E aqui, se a gente tem um A positivo ou zero, isso vai implicar que o A sempre vai ser maior ou igual a zero. O que faz sentido, né? Se ele é positivo, é óbvio que ele é maior que zero. Só que ele também pode ser igual, porque o igual aqui ele tá incluso, né? A gente sabe que ele não é, mas mas é verdade que ele é maior ou igual. No caso, ele é maior. E por exemplo, com números, né? Assim como é verdade que 3 é maior ou igual a 2, porque 3 é maior que 2.
E 3 é maior ou igual a 3, porque 3 é 3. Então, a nossa relação está preservada. E aí, se a gente tem uma multiplicação de n fatores, x1, x2, x3, x4, x5 até o xn, se essa multiplicação dá zero, a nossa conclusão imediata é que pelo menos um fator dessa relação é zero, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Então, a gente tem aí de imediato que pelo menos um é zero. Mas pode ser que todos sejam zero? Pode ser. Pode ser que hajam mais de um zero? Pode ser. Mas a certeza é que pelo menos um é zero. E se o produto, se esse produto de cima é positivo ou é negativo, isso vai depender do número da paridade do número de fatores negativos. Por exemplo, se aqui nós tivermos um número ímpar de fatores negativos, imagina que aqui nós temos apenas um fator negativo. O resultado vai ser negativo. Se nós temos um número par de fatores negativos, sendo, por exemplo, 0 fatores negativos ou 2 fatores negativos, por exemplo, a gente vai ter como resultado um número positivo. Então, o sinal daqui depende da paridade desses fatores. Ok? Próximo conceito importante é o conceito de valores absolutos. O que são os valores absolutos? O valor absoluto ele é definido dessa forma. Se a gente tem esse aqui é o símbolo de valor absoluto, né? São essas duas barras verticais. E se a gente tem um número A qualquer, se esse número A for positivo ou zero, o valor absoluto dele é o próprio número. Se o número A for menor que zero, for um número negativo, o valor absoluto dele é o inverso, né? É o negativo desse valor. E aí, a gente tem a consequência imediata, né? O valor absoluto ele sempre mantém os números positivos inalterados e ele sempre vai alterar o sinal dos números negativos. É basicamente isso que nós temos falando aqui. E aí, as propriedades mais importantes do valor absoluto são as seguintes. Primeiro, o valor absoluto de uma multiplicação é igual à multiplicação dos valores absolutos de cada termo. Sugiro que escolham dois números quaisquer, sendo pelo menos um deles negativo, para poder ver isso de forma um pouco generalizada, porque quando os dois são positivos é óbvio, né? E a outra é a desigualdade triangular. Isso nos diz que o valor absoluto de uma soma sempre vai ser menor ou igual à soma dos valores absolutos de cada termo. Essa é a desigualdade triangular. Eu também sugiro que encontre exemplos. Tá? E aí, nós temos a interpretação geométrica do valor absoluto. É a seguinte. O valor absoluto de A vai ser o comprimento do segmento que vai ligar o ponto A até a origem. Então, o segmento, se a gente pegar lá na reta e encontrar o valor A na reta, a distância desse segmento, o tamanho desse segmento que vai do zero até o A, é o valor absoluto de A, dentro da escala que você definiu. Ok? E, então,
Aí a consequência é que se nós queremos saber a distância de A e B, a gente pode pegar o valor absoluto da diferença entre eles. Aqui pode ser A menos B e B menos A. Por quê? Porque se ele for positivo, vai manter. Se ele for negativo, no caso contrário, a diferença dele sempre vai ser no sinal, né? E quando passar pelo valor absoluto, vai ser o tamanho. O tamanho é positivo, então não vai fazer diferença se o nosso resultado vai ser positivo ou negativo dentro, no número que está dentro do valor absoluto, né? Ok. Próximo conceito importante é o conceito de intervalos. Então, vamos imaginar que a gente tem um segmento na reta real com pontos A e B. Então, é um pedaço da reta e esse pedaço tem duas extremidades, a extremidade A e a extremidade B. O que é um intervalo? São todos os números que estão entre essas extremidades. Essas extremidades podem estar inclusas no intervalo ou não. Isso depende do tipo de intervalo que você tem. E aí a gente pode, obviamente, demonstrar vários tipos de intervalo, né? Então vamos supor que A e B, nós temos dois números, A e B qualquer, com A menor que B, ok? Então, dentro da reta numérica orientada para a direita, A está à esquerda, B está à direita. E a gente define um intervalo fechado de A até B como os pontos entre A e B, com A e B inclusos. E a notação é, isso aqui é entre chaves, ou a gente pode falar dos pontos de todos os números x que estão entre A e B, com A e B incluso, porque ambas as situações são menor ou igual. Então, as pontas estão dentro do jogo. Quando o intervalo é aberto, de A até B, a gente vai fazer a notação dele ou entre parênteses ou com as chaves viradas para fora. As duas formas são equivalentes. E a gente está falando de todos os números x entre A e B, mas dessa vez, vejam, não é menor ou igual, é menor. Então, as pontas não estão no jogo, só o que está entre elas. E aí a gente pode incluir apenas um dos lados, por exemplo aqui, se a gente incluir só o intervalo B, a notação vai ser, pode ser essa aqui, por exemplo, que é parênteses no A, porque o A é aberto, e B, chave, porque B é fechado, ou chave para fora no A, chave para dentro no B, porque A é aberto, B é fechado. E aqui a gente está falando de todos os valores que estão entre A e B, mas só com B inclusos. E aí, para qualquer C que tiver entre A e B, C é um ponto interior do intervalo. Ok? E aí, aqui, por exemplo, a gente tem uma figura com exemplo de um ponto interior, tá aí no meio dos dois intervalos. E os intervalos com as suas variações de extremidade. Ok? Próximo tópico importante é uma semirreta. Uma semirreta é um intervalo que ele vai se estender até o infinito em só uma das extremidades. Então, ou ele tem começo, mas não tem fim, ou ele não tem começo, mas ele tem fim. E aí a gente pode representar as semirretas também usando essas notações de cima. Por exemplo, A é menor que X. O que eu estou falando aqui? Que eu estou falando, A é um número fixo, tá? Dados A. A é um número fixo, X é uma variável. Então, aqui eu estou querendo todos os números que são maiores que A e menores que o infinito. Infinito não é um número, né? Então, quer dizer que ele pode ir eternamente para a direita. E outra representação é A aberto
infinito sempre aberto, porque infinito não acaba. Ele não tem como fechar, então sempre aberto. E na outra dotação, aberto dos dois lados. Ou, agora para o outro lado, né? Lá de cima era uma reta, uma semi-reta que tem começo, mas não tem fim. Essa aqui é uma que tem fim, mas não tem começo. Então eu quero todos os números menores ou iguais a A. Aqui o A está incluso, tá? Então, aqui, de novo, o x é um número maior que menos infinito, então ele pode ser qualquer coisa para a esquerda, mas ele não pode ser maior que A. Então, ele morre no A. E aqui, a representação, a gente tem parênteses para o infinito, porque, de novo, ele não tem um fim, ele é aberto, né? E a gente tem o colchete, a chave. Não, é o colchete. Todas as vezes em que eu falei chave até agora são colchetes. Perdão pela cãibra mental. E o colchete fechado para isso é equivalente também à representação colchete para fora para o infinito, colchete para dentro para o A. E aí a gente pode ter um exemplo aqui que é de resolver uma inequação, ok? Vamos resolver essa inequação. X ao quadrado menos 2x menos 2 é menor que x. Então, por aquela propriedade 3 lá que a gente tem lá em cima, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso subtrair x dos dois lados e eu mantenho a inequação. Então, eu vou ter x ao quadrado menos x, que eu subtraí aqui, menos 2 é menor, e aí eu subtraí x também aqui. Zero. Tá bom? E aí? O próximo passo é que esse valor aqui, ele pode ser fatorado. Como que fica a faturação desse valor aqui? Lembrando que isso aqui por soma e produto, a gente tem dois produtos, então, dois números que somados dão menos 1 e que multiplicados dão menos 2. Ok? Então, que números são esses? 1 e 2. X mais 1. Não, 1 e menos 2, perdão. E x menos 2. Isso é menor que zero. Ok? Essa é a próxima etapa. E aí, quais são as conclusões, né? Isso aqui é negativo. Significa que pelo menos um desses dois é negativo. E o outro tem que ser positivo. É obrigatório. Um tem que ser negativo, o outro tem que ser positivo. Então, vamos ver as duas situações que podem ser. Vamos supor que x mais 1 é positivo. E x menos 2 é negativo. Ou, vamos olhar embaixo, que é outra situação, que é o x mais 1 é o valor negativo e o x menos 2 é o valor positivo. Quais são as implicações de cada lado aqui? Vamos olhar aqui em cima. O que isso aqui implica? Isso aqui implica, vamos subtrair menos 1 dos dois lados, que x é maior que menos 1 e aqui, soma 2 dos dois lados, x é menor que 2. O que o de baixo implica? Que x é menor que menos 1 e x é maior que 2. Ok?
E aqui de cara a gente vê que isso aqui é impossível, né? Isso aqui é impossível. É impossível x ser ao mesmo tempo menor que menos 1 e ao mesmo tempo maior que 2. Então, esse aqui não se aplica. Esse aqui é possível. Então, qual que é a solução da nossa inequação? Menos 1. X vai ser um valor entre menos 1 e 2. Ok? E aí, a gente pode lançar a mão de outro conceito importantíssimo, que é o plano de coordenadas, né? O plano de coordenadas, assim como a gente pode representar um número numa reta numérica, a gente pode representar um par ordenado ou um par de números num plano. Como que funciona esse plano? Aí vocês estão vendo uma imagem de um plano cartesiano, plano de coordenadas. A gente inicialmente traça duas retas perpendiculares, formando 90 graus. Orienta uma delas para a direita, geralmente. Você pode orientar para um lado diferente, mas a convenção é que uma seja para a direita e que a outra seja para cima. Então, a direita vai ser o eixo X, também é convenção, ou também chamado de eixo das abscissas, e para cima o eixo Y, ou eixo das ordenadas. E aí, assim como a gente fez na reta numérica e escolheu um ponto para ser o zero, aí o zero vai ser onde as duas retas se cruzam. Lá a gente escolheu um ponto para ser o 1, para definir o tamanho da unidade. Aí a gente vai definir 1 para ser o 1 na reta do eixo X e um ponto para ser o 1 na reta do eixo Y. A gente vai representar um ponto P qualquer nesse sistema cartesiano como sendo um ponto P e o ponto P vai ser um ponto de coordenadas x, y. Aí, entre parênteses, primeiro termo do parênteses vai ser a projeção dele no eixo x. A gente ligar uma retinha perpendicular ao eixo y, o eixo x, em que valor ele bate, vírgula, vamos olhar a projeção dele no eixo y, uma reta perpendicular ao eixo y, ver que valor ele bate. E a gente também, obviamente, a gente pode, à esquerda do eixo x, a gente vai ter números negativos, embaixo do eixo x, não, embaixo do eixo y, a gente vai ter os números negativos também para y. E aí a gente pode definir dividir o plano de coordenadas em quadrantes. Quadrantes porque são 4, né? O primeiro quadrante sempre vai ser esse quadrante em que tanto os valores de x quanto os valores de y são positivos. O segundo quadrante possui valores de x negativo e valores de y positivo. O terceiro quadrante possui ambos negativos, tanto x quanto y são negativos. E o quarto quadrante são x positivos e y negativos. Ok? E então vamos para outro conceito importante, que é a fórmula da distância. Fórmula da distância. Então aqui de novo a gente tem uma outra figura, né? Uma figura em que a gente tem um triângulo retângulo, e para triângulos retângulos, para descobrir o tamanho dos lados, a gente aplica o famoso Teorema de Pitágoras. Aqui no caso a hipotenusa vai ser representada pelo valor C, um cateto vai ser a letra A e outro cateto vai ser a letra B. E aqui à direita a gente tem um quadrado grande,
de lado A mais B, né? Ele está recheado por por vários triângulos como esses da esquerda, né? Então, uma maneira muito imediata de tentar olhar a prova do Teorema de Pitágoras é, vamos olhar para esse quadrado. A área desse quadrado eu posso definir tanto como a área do quadradão grande, como a soma da área dos triângulos pequenos lá dentro e do quadradinho pequeno lá do meio. E tem que dar o mesmo valor, porque os dois são a mesma área. Então vamos voltar aqui. Como que a gente define isso aí? Aqui à esquerda a gente tem a área do quadradão grande. E aqui à direita a gente tem a área dos triângulos. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. E são 4 triângulos, né? Então 4 vezes isso aqui. Mais a área do quadradinho, o pequeno. Então, os dois são o mesmo valor, os mesmos valores. Então, a igualdade é possível, né? E aí, bom, aqui a gente tem um quadrado perfeito, né? Então, como é que é? O primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado. Ok. Aqui, 4 dividido por 2, 2. Temos o 2AB. E esse mais AC mantém. AB desse lado, não faz diferença, então vamos esquecer ele. A gente vai subter aí 2AB dos dois lados, eles somem, né? E aí fica só A quadrado, B quadrado, igual a C quadrado. Provado o Teorema de Pitágoras. Ok? E aí a gente vai olhar de novo agora para essa outra figura aqui. A gente vai escolher dois pontos arbitrários dentro do plano cartesiano. Um ponto P1, que ele tem coordenadas x1 e y1, e um ponto P2, que ele tem coordenadas x2 e y2. E a gente quer saber a distância entre esses dois pontos. Ok? Se a gente olhar para esses dois pontos, a gente pode pensar que esses dois pontos é uma hipotenusa, a distância entre esses dois pontos vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo de base x1 menos x2, né? Uma projeção dela no x, módulo, né? Módulo disso, porque a base tem que ser um valor positivo, é o valor absoluto, e altura y1 menos y2, também módulo, né? São os catetos. Então, a gente pode aplicar aqui o Teorema de Pitágoras também, sem muita dificuldade. Então, a gente tem a hipotenusa ao quadrado, que é o d quadrado, igual ao... tem um errinho aqui. Ao primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. Ok. Esses valores são quadrados, então não importa se o que está aqui dentro é positivo ou negativo, ele é o quadrado, sempre vai ser positivo, então a gente pode tirar esses módulos e reescrever normalmente, né? E aí, para descobrir o valor de D, é só tirar a raiz disso tudo, e aí essa é a fórmula de distância para dois pontos quaisquer, P1, P2, P1 em x1, y1 e P2 em x2, y2. E por último, a gente tem a fórmula do ponto médio, né? Então, a fórmula do ponto médio, a gente pode... Aí a gente tem exemplo, né, de figura também, em que temos dois pontos arbitrários e nós queremos descobrir onde é o ponto médio dela. Uma das maneiras que é mais intuitiva de tentar descobrir qual que é o ponto médio é se você pegar as coordenadas, né, de cada ponto e descobrir qual que é o valor médio de cada coordenada. Então, x1 mais x2 sobre 2 vai ser o px desse ponto médio, e y1 mais y2 sobre 2 vai ser o py desse ponto médio. Esse é o mais intuitivo.
Mas nós também podemos fazer, definir também uma igualdade, né? Dizendo que a distância do ponto médio até o primeiro ponto e a distância do ponto médio até o segundo ponto é a mesma. Porque essa é a definição de ponto médio, né? O ponto que divide em duas metades iguais, né? E aí, a partir daí, a gente vai acabar chegando nas nossas na mesma relação, né? O px vai ser x1 mais x2 sobre 2 e o py vai ser y1 mais y2 sobre 2. Era isso para hoje e até a próxima aula. Tchau, tchau.